Peixoto de Azevedo, a capital do ouro. Peixoto é uma das principais cidades do interior de Mato Grosso. Localizado no centro-oeste do Brasil, a 698 quilômetros da capital Cuiabá. Emancipada em 13 de maio de 1986. População estimada de 35.338 habitantes, IBGE 2020. Área de 14.257,8 km². Municípios limítrofes: Matupá, Terra Nova do Norte, Guarantã do Norte, Nova Guarita, Marcelândia, Nova Santa Helena, São José do Xingu e Novo Mundo. Clima equatorial. Altitude de 346 metros. A história de Peixoto de Azevedo teve início com a corrida do ouro na década de 70. O nome do município é derivado do rio que banha o seu território. Ele é uma homenagem ao tenente Antônio Peixoto de Azevedo, um tenente de milícias que comandou uma expedição em 1819 e deu nome a vários rios da região, como os Rio Arinos, Telespires e Rio Sangue. Ao que se sabe, Antônio buscava alternativas de transportes praticados na época, em direção à capital paraense, denominada de navegação paranista. São poucos os dados que se encontram nos registros históricos, daí a grande dificuldade de historiadores contemporâneos em relatar maiores detalhes dessa expedição. Apesar disso, sabe-se que a expedição não obteve os resultados esperados e retornou ao ponto de partida. A região permaneceu intocada até os anos 70, quando o governo brasileiro decidiu construir estradas na Amazônia. Nesse período, os índios Panarás, denominados índios gigantes outrora chamados Crenhacarori, que viviam na área principalmente às margens do rio Peixoto. Os mesmos foram então conduzidos pelos irmãos Vilas Boas até o Parque Indígena do Xingu. A partir daí, foi aberta a rodovia Cuiabá-Santarém, hoje então famosa BR-163 pelo 9º BEC, Batalhão de Engenharia e Construção. Em consequência, tudo isto inibiu a atividade garimpeira e a construção de barracas ao longo da rodovia. No ano de 1979, grandes quantias de ouro são descobertos no local e a notícia se espalha tão rapidamente que chegam ao território milhares de pessoas de diversas regiões, principalmente do Norte e Nordeste, em busca do rápido enriquecimento do lendário Bamburro, provocando uma conhecida e inevitável corrida do ouro. Também muitos colonos recém-chegados dos estados do Sul, trazidos pelas colonizações públicas ou privadas, para os projetos de assentamentos agrícolas, tornaram-se garimpeiros. Chegava-se a extrair dos garimpos peixotenses, por anos a fio, a impressionante quantidade de mais de 1.000 quilos de ouro por mês. O impressionante é que Peixoto de Azevedo foi responsável na década de 80 e início de 90 por cerca de 10% de toda a produção nacional de ouro. Então foi nascendo um povoado local onde hoje é a Rua do Comércio, se expandindo e se tornando um grande aglomerado urbano. Na época a região passou a ter um alto índice populacional, chegando a ter cerca de mais de 90 mil habitantes. Tão grande era a desorganização social, que a Cooperativa Mista de Canarana foi chamada para ajudar na regularização fundiária junto ao INCRA. O arquiteto Pedro Quis elaborou a planta da futura cidade. Então foi planejado e executado um trabalho neste intuito, por um grupo de pessoas representantes da sociedade de Peixoto. Primeiro foi criada uma comissão pró-emancipação tendo à frente a senhora Romilda Araújo e os senhores João Amaro, Joaquim Fernandes dos Santos Filho, Djalma Viana, Atílio Neves e José S. de Oliveira, dentre outros. Juntos conseguiram com muito sacrifício e esforços, elevar o povoado à condição de distrito, vinculado ao município de Colíder, na data de 16 de dezembro de 1981 através da Lei nº 4.389, sancionada pelo então governador Frederico Soares Campos. No entanto, a instalação oficial do distrito somente aconteceu, na data de 15 de fevereiro de 1982 junto com uma grande solenidade festiva, marcado com a presença de ilustres autoridades políticas e judiciárias de Mato Grosso. Com isso, o distrito teve um crescimento fantástico fazendo com que todos lutassem por uma criação imediata de um município. Todos contaram com o apoio do deputado Roberto Cruz, que não mediu esforços e elaborou um projeto de emancipação de Peixoto de Azevedo. Depois de muito trabalho, conseguiu a aprovação da Assembleia Legislativa de MT e enviada para o Executivo Estadual. Sua emancipação político e administrativa ocorreu no dia 13 de maio de 1986 através da Lei nº 4.999, promulgado pelo então governador do estado da época Júlio José de Campos. A implantação do município ocorreu no dia 1 de janeiro de 1987,
tomando posse o primeiro prefeito Leonísio Lemos Melo Júnior, junto com a primeira Câmara de Vereadores eleitos. Nos anos 90, o confisco monetário do governo Collor trouxe muitos prejuízos, atrapalhando simultaneamente o desenvolvimento do município. No começo do século XXI, desde então, o município passou por diversas crises político e administrativo, desacelerando ainda mais o seu crescimento. Devido ao aumento populacional ocorrido no início de Peixoto, motivado pela busca pela riqueza do ouro descoberto na região. No ano de 1991, mais de 37 mil habitantes foram contabilizados no município. No entanto, o caos se instalou devido à implementação do Plano Collor, que levou à falência da principal atividade econômica local, a exploração do ouro. Mesmo diante desse cenário, a migração da população continuou crescendo. Diante do aumento do caos cotidiano, o novo líder do executivo local, Leonísio Lemos, que já havia sido professor de Geografia e História em outra região, decidiu realocar os remanescentes da atividade de garimpo para áreas rurais. Com o apoio da prefeitura, foram doados lotes de 21 alqueires para que essas pessoas pudessem trabalhar e sustentar a si e suas famílias. Isso aconteceu porque grandes terras improdutivas estavam nas mãos de latifundiários de outras regiões. Assim, em 1993, teve início a ocupação de uma área pertencente à agropecuária do Cachimbo, envolvendo milhares de moradores de Peixoto de Azevedo. O prefeito, juntamente com o maquinário da prefeitura, liderou o processo de assentamento rural em uma gleba de terras completamente improdutiva. Dessa forma, a cidade aliviou a pressão populacional e criou um centro de produção e absorção de mão de obra no interior. Assim surgiu o Distrito União do Norte, o maior assentamento da América Latina. Já conta com um crescimento que acontece acima da média de outras localidades e sua sede localizada às margens da rodovia MT-322, e está a 73 quilômetros de Peixoto. Se iguala a uma cidade, já foi encapado pelo INCRA, sendo também considerado modelo de reforma agrária. Estima-se que já ultrapassou aos 12 mil habitantes desde 2010, e contando com uma infraestrutura razoável, os primeiros passos para emancipar já tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Entre 2013 e 2014 estava na lista do projeto de lei sobre a criação de novos municípios, aonde foi aprovado pelo Senado, mas por enquanto, vetado por 2 vezes seguidas pela presidente Dilma Rousseff no seu mandato. Distrito de União do Norte, essa foi a Nova Jerusalém, que à época salvou a economia de Peixoto de Azevedo, fez assim cair drasticamente a criminalidade e deu condições dignas de sobrevivência e vivência ao seu povo que ali se assentou. O distrito, que inicialmente chamou-se Sucã, antes de União do Norte, entre ambos apelidos, seu nome dado pelos militares de assentamentos em terras continuas desapropriadas para a ocasião, foi Leonislândia. O distrito de União do Norte, demograficamente é maior do que 60 municípios de Mato Grosso, já deveria ter sido emancipado há muito tempo, luta que persiste até hoje. Cachoeira da Onze. A Cachoeira da Onze está localizada a 22 quilômetros do distrito de União do Norte. A região é conhecida por sua natureza exuberante e é um destino popular para aqueles que buscam contato com a natureza. E está a 95 quilômetros de Peixoto de Azevedo. A Cachoeira da Onze remonta aos povos indígenas que habitavam a região há séculos. Acredita-se que eles já conheciam e apreciavam a beleza e a energia do lugar, considerando-o sagrado e místico. Com o tempo, a cachoeira se tornou um lugar de visita e lazer para os moradores locais e turistas. Ela recebeu o nome Onze devido à sua proximidade com a linha imaginária do Trópico de Capricórnio, que cruza a região na latitude 11º. A Cachoeira da Onze é composta por um conjunto de quedas d'água, formando piscinas naturais onde as pessoas podem nadar e se refrescar em meio à vegetação exuberante. A água cristalina e a atmosfera tranquila e serena tornam o local propício para relaxamento e contemplação da natureza. Apesar de seu encanto natural, a Cachoeira da Onze ainda é relativamente desconhecida do grande público, o que lhe confere uma atmosfera intocada e preservada. É um lugar que proporciona uma experiência única de conexão com a natureza e a sensação de estar em um ambiente intocado pelo ser humano. Atualmente, a Cachoeira da Onze atrai turistas que buscam desfrutar de sua beleza natural e se aventurar em trilhas e caminhadas pela região. Há também a preocupação com a preservação do local, buscando manter sua natureza exuberante e garantir que as futuras gerações possam desfrutar dessa maravilha natural. Rio Peixoto. O Rio Peixoto, que deu origem ao nome do município, possui uma extensão de aproximadamente 150 quilômetros e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Telespires, um dos principais afluentes do Rio Tapajós.
O rio era uma importante via de acesso e transporte para os primeiros colonizadores, que utilizavam embarcações para explorar e comercializar os recursos naturais da região, como madeira e minérios. Além disso, o rio era utilizado para a pesca, que era uma das principais fontes de subsistência para a população local. Com o passar dos anos, a região do Rio Peixoto passou a ser habitada por fazendeiros, que se instalaram na região em busca de terras para a criação de gado. A pecuária se tornou uma das principais atividades econômicas da região, o que contribuiu para o crescimento e desenvolvimento do município de Peixoto de Azevedo. Atualmente, o Rio Peixoto é utilizado para abastecimento de água para a população do município e de cidades vizinhas, além de ser uma atração para o turismo local. A pesca esportiva é bastante praticada na região, atraindo turistas que buscam aventure-se nas águas do rio. A história do Rio Peixoto está intimamente ligada à história de Peixoto de Azevedo, sendo uma importante fonte de recursos naturais e um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região. A agricultura de Peixoto de Azevedo é caracterizada principalmente pelo cultivo de grãos, como soja, milho e feijão. Além disso, também há produção de frutas e hortaliças. A região possui um solo propício para o cultivo agrícola, o que impulsiona a atividade na região. A agricultura é uma importante fonte de renda para os agricultores locais e contribui para o desenvolvimento econômico do município. A pecuária em Peixoto de Azevedo desempenha um papel fundamental na economia local. A região possui grande extensão de terras adequadas para a atividade agropecuária e apresenta um significativo rebanho bovino. A criação de gado é uma prática comum em Peixoto de Azevedo, sendo que a atividade de pecuária de corte é predominante. Há diversas propriedades rurais voltadas para a engorda de bovinos, com o objetivo de abastecer tanto o mercado interno da região como também o mercado externo. Além disso, também é possível encontrar criações de outros animais de pecuária, como suínos e aves, porém em menor proporção. Essas criações são voltadas principalmente para o abastecimento local. A pecuária desempenha um papel importante na geração de empregos e renda para a população de Peixoto de Azevedo, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. Os garimpos atuais estão organizados e legalizados da atividade ao cooperativismo. O garimpeiro deixou de ser sinônimo de aventureiros e passando a serem pequenos mineradores cumprindo obrigações ambientais e sociais. Hoje vender o ouro é só com comprovação de legalidade da área garimpada. Fundada no ano de 2008, a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Peixoto, a Cogavep, e se tornou a segunda maior cooperativa do setor no país. A produção legal de ouro nos garimpos da região em 2015 foi de 4 toneladas do metal, gerando 10.000 empregos diretos e 20.000 indiretos. As áreas exploradas hoje em dia são recuperadas e as árvores replantadas, as chamadas casas de garimpo, são nivelados e usadas para piscicultura. Cultura. A cultura de Peixoto de Azevedo é muito variada. Dentre os principais, se destacam a música, dança, esporte, artesanato, dentre outros. Entretanto, as atividades que mais se destacam em Peixoto de Azevedo é, sem dúvida, a música e o esporte, as danças culturais. Cantores e esportistas sempre se destacam em nível estadual e nacional. Na década de 90, outro exemplo da cultura peixotense era o paco-paco, popular jirico. É um tipo de carro que foi inventado no tempo do garimpo. Lazer. Peixoto é conhecida por ser uma região propícia para a pesca de diversos tipos de peixes, principalmente nos rios Peixoto, Telespires e Rio Piranha, que cercam a cidade. Ecoturismo. A região possui uma paisagem exuberante, com diversas opções de cachoeiras, prainha, balneários e paisagens naturais para os amantes do ecoturismo. Peixoto conta com um parque de exposições que sediam feiras agropecuárias, shows e eventos culturais, proporcionando opções de entretenimento para os moradores do município e os municípios circunvizinhos. A mineração de ouro ainda é uma atividade presente na cidade, sendo responsável pela geração de empregos e movimentação econômica. Ao contrário de como era visto no passado, o município hoje conta com um avançado processo de desenvolvimento tanto rural quanto urbano, mesmo diante de crises e abandonos políticos. Possui uma rica variedade de recursos satisfatórios para o tão esperado sonho de um futuro propício onde aos poucos, percebe-se os investimentos dos proprietários de estabelecimentos comerciais. Tudo isto deve-se ao grande retorno dos garimpos na região, que, embora legalizados, poderá garantir um grande avanço para o futuro.
Apesar dos obstáculos, Peixoto de Azevedo é um município vibrante, com uma população acolhedora e rica culturalmente. A cidade abraça sua história e reconhece seu potencial para se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Assim é Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, a capital do ouro. Se vocês estiverem gostando deste vídeo, curte, comente e compartilhe com seus amigos, para mais pessoas possam saber mais sobre a história de Peixoto de Azevedo. Se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para vocês ficarem ligados nos próximos vídeos do canal. Obrigado e até a próxima.